tem menos de 10 minutos para o fim do programa. Eu queria passar para o deputado Edmilson duas perguntas que falam sobre religião. Uma vem pelo 0800, do José Teixeira, São Paulo. Fala o seguinte: por enquanto o terrorismo no Brasil não é uma ameaça, mas o país deve se preocupar, pois a Guerra Santa está espalhada pelo mundo inteiro, por mais que o país seja pacífico. Como preparar de forma efetiva a estrutura do país e a sociedade para uma eventual surpresa de grupos terroristas? Primeira. Segunda, Janine Freitas, Goiânia, mandou via Facebook. O que os senhores deputados pensam sobre a relação terrorismo-religião? O fanatismo religioso pode ser considerado como a principal causa do terrorismo no mundo? E aí eu queria incluir também a questão da violência contra igrejas e locais religiosos, como a gente tem visto, se isso poderia ser enquadrado como terrorismo, por exemplo, a depredação de terreiros, a depredação de centros espíritas, né, que têm sido incendiados no Brasil, aqui no Distrito Federal, também no entorno, em vários locais no país, tem acontecido isso, ataques a locais religiosos. Olha, a intolerância religiosa é repugnante, é inadmissível. E não se pode confundir religião com terrorismo. O fato do Estado Islâmico dizer que é islâmico não os autoriza em se autoafirmar como representantes do islamismo. Eles não representam, talvez, 1% dos muçulmanos. São terroristas. E terrorista é terrorista. Como? Não se pode cometer violência contra os judeus. Os cristãos dirão, mas poxa, eles não acreditam que Deus veio, que ressuscitou, que Jesus veio, que o Filho de Deus veio. Aí alguns interpretam o conflito israelo-palestino como guerra entre judeus e palestinos. Mas o palestino é o quê? Tem palestino islamita, cristão, ateu, palestino de várias religiões. Tem até árabe, judeu, que mora em Israel, outros não judeus que moram em Israel. Então vejam só, na verdade, o sionismo, que é um Estado terrorista, e que não respeita um povo, violenta o povo palestino, não representa os judeus. Ser judeu não é ser terrorista, não é ser assassino de palestino. Ser muçulmano não é ser terrorista. A grande maioria vive na França, nos Estados Unidos, no Brasil, e eles professam a paz. Aqui ou ali interpretam, como se interpreta o evangelho no cristianismo, às vezes de forma dura, a interpretação que se fazia milenarmente, para reforçar alguns preconceitos. Sim, o machismo está muito presente. O islamismo autoriza escravos, por exemplo. Mas a maioria dos muçulmanos são contra ter escravos. Então, terrorismo não se justifica por religião. Nós temos que combater qualquer preconceito religioso. Combater, sim, o terrorismo, mas não como o governo francês, do Hollande, ou, infelizmente, um negro, primeiro negro a governar os Estados Unidos, está aumentando o ódio dos terroristas e dando para eles o status internacional que eles sonhavam ter. E, portanto, estão atiçando novos atos terroristas. Então, a desigualdade social, o vilipêndio à soberania e à autodeterminação dos povos, e leiam Jeffrey Sachs. Leiam Jeffrey Sachs para entender, ou leiam outros pensadores críticos, né, para entender quem preparou, desde o período da ocupação do Afeganistão principalmente, esses grupos que hoje comandam o terrorismo no mundo. A solução que os Estados Unidos apresenta, o que o Estado francês está apresentando, vai aumentar os riscos para a sociedade humana. Okay, o Brasil está no caminho certo. Vou passar agora rapidinho para o Nelson Montenegro.